Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a lição número 10 da revista Betel Dominical, cujo tema da lição é A Vitória do Povo de Deus. O texto áureo está em Ester, capítulo 7, versículo 3, que diz: Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Vamos fazer uma breve contextualização. Nós já vimos que o povo judeu estava jurado de morte pelo decreto que o rei Assuero havia determinado, pela ação de Amã para exterminar com os judeus. Amã, movido de grande orgulho e ira e tudo mais, para atingir Mardoqueu, a quem ele tinha muita raiva, porque Mardoqueu não se prostrava por ele, induziu o rei a assinar esse decreto. Então, Mardoqueu contou a história a Ester, que era a rainha, e a rainha convocou a todos o povo judeu para fazer um jejum e buscou em Deus sabedoria em um momento oportuno para suplicar ao rei pela vida do seu povo, uma vez que Ester também era judia. Porém, o rei ainda não sabia disso, Então, ela entrou com coragem, mesmo não sendo permitido comparecer na presença do rei sem ser chamada. Ela orou a Deus, jejuou e compareceu na presença do rei, Imagine o quanto ela não estava temerosa por isso, porque ela poderia sofrer até a morte. E ela se apresentou e o rei disse que ela podia pedir o que ela quisesse, e aí ela pediu um banquete. E ele fez o primeiro banquete com a presença de todas as pessoas, principais do reino, as pessoas influentes e tudo mais. E aí quando o rei perguntou o que ela queria, ela falou: deixa pro próximo, vamos fazer mais um? E no próximo eu falo. E aí ela pediu pro rei no próximo convidar a Amã novamente. E Amã ficou todo cheio de si, porque era grande prestígio ser convidado para um banquete com o rei. E ele foi. E nesse novo banquete, quando o rei perguntou, novamente: então, Ester, o que você deseja? Pode pedir o que você quiser, eu te dou até metade do reino. Ela simplesmente fez 2 pedidos, no caso, um pedido, já que ela também era judia: que o rei olhasse para ela, desse a vida dela como salva e do seu povo também, que o rei tivesse misericórdia da vida dela e da vida do seu povo, porque ela estava sendo jurada de morte, E ainda ela fala assim: se pelo menos o decreto tivesse dito que eles voltariam a ser escravos, que eles fossem tidos como eles fossem vendidos, ela não faria nada. Mas como eles estavam sendo levados a um genocídio, eles sofreriam um genocídio, então ela suplicava pela vida dela e a vida do povo judeu. E aí o rei perguntou: mas quem está fazendo isso? Da onde surgiu isso? E então ela declara que foi Amã quem fez esse decreto e assinou com o anel que o rei havia lhe dado. O rei ficou muitíssimamente exaltado, porque Amã era de grande confiança do rei. O rei tinha total confiança nele, E ele ficou muito desesperado. E aí um dos servos, do eunuco, disse para o rei: olha, inclusive ele já fez até uma forca para matar Mardoqueu. E aí o rei disse: então usa essa forca e mate ele. O rei ficou tão irado que mandou que matassem a Amã na forca que ele construiu para matar Mardoqueu, E mais para frente veremos que o rei, como ele havia dado a palavra, ele não podia voltar atrás mais na palavra dele e dizer: não, está desfeito o decreto. Isso ele não podia fazer. Mas o que ele fez? Ele deu o direito do povo judeu se defender. E aí todo o povo judeu se reuniu, armou-se, e no dia do evento o povo judeu
foi vencedor na batalha, né? Então aí nós partimos para a lição que vem nos dizer que Deus nos garante a vitória. Nós somos bombardeados diariamente por batalhas internas, batalhas externas e batalhas que a gente passa e a gente às vezes acha que nem vai conseguir vencer. Cada dia uma batalha diferente, cada dia um desafio diferente, um novo obstáculo a ser ultrapassado. Mas Deus nos garante a vitória em todos eles. E Ele nos dá nos deixa a questão. E então, você confia ou você não confia em mim, né? E aí, como que a gente tem a certeza que em Deus nós podemos confiar? Porque Deus não muda. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela não muda, né? Deus estará conosco em todas as situações e Ele é grandioso para nos amparar em qualquer situação e nos dar a vitória, né? E Deus sempre tem um momento certo para intervir em cada situação. Vejamos que toda a situação em que o povo estava envolvido, lá na história de Esther, na vida de Esther, né? Ninguém tomou, Mardoqueu não tomou uma atitude de imediato, nem Esther. Eles esperaram o momento certo em que Deus determinou para agir. Ela poderia no primeiro banquete ter dito, e aí poderia não ter tido a mesma resposta, porque não era o momento. O momento de Deus agir, Ele agirá e nos dará a vitória, né? Vejamos que para Esther confessar que Amã é quem estava tramando tudo isso, que ela era judia, ela teve que esperar o momento certo, ela teve que ter provas, ela teve que ter a certeza do que ela estava fazendo, e para isso ela pediu sabedoria e direção de Deus através da oração e do jejum. E na nossa vida não é diferente. A gente não pode ir, como diz o ditado, colocando os pés adiante das mãos, né? Colocando o cavalo na frente, como que é? A carroça na frente do boi. Não, nós temos que confiar em Deus, que Ele vai agir no momento exato. Vejamos que Esther fez o banquete e chamou a Amã. Amã foi todo confiante para o banquete, achando que ele seria novamente exaltado. Só que Amã não sabia que Esther havia convidado Deus para estar no banquete também. E quando Deus é convidado para estar à nossa frente, para estar na nossa vida, a vitória sempre é do povo de Deus, né? Vejamos também que Deus deu o livramento no momento exato e que quando tudo parecia perdido, quando não haveria mais solução, vejamos que estava tudo perdido, tinha o dia exato, o momento exato em que o povo judeu seria exterminado. Então não tinha mais o que fazer, né? A rainha Esther não tinha o direito de entrar na presença do rei sem ser anunciada, mas ela pediu a Deus um jeito certinho de fazer isso, e ela foi e fez com sabedoria, colocando Deus adiante, né? E Deus faz o que é impossível ao homem. Vejamos que Esther não deixou tudo para que Deus fizesse, Mardoqueu não deixou tudo para que Deus fizesse. O que era para eles fazerem, eles fizeram. Mardoqueu convidou o povo a estar em oração com ele. Esther convidou o povo a jejuar com ela, né? A parte deles eles fizeram. Esther se propôs a estar na presença do rei mesmo contra tudo. Ela se propôs a estar na presença do rei. A parte dela ela fez, o possível ela fez, e o impossível, que foi livrar Esther e o seu povo da morte, foi Deus quem fez. O possível nós devemos fazer, né? Às vezes a gente está numa situação e pensa assim, mas o que eu vou fazer? Faz o que você consegue, até onde as suas forças alcançam. E aquilo que você não consegue mais, aquilo que você não sabe mais como fazer, entrega nas mãos de Deus.
que Ele fará, né? A Bíblia fala para a gente deixar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós, né? Ele nos ajuda em todas as situações. Ele é soberano para julgar a nossa causa, para nos exaltar ou humilhar aquele que deve ser humilhado, para exaltar quem deve ser exaltado. Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder, é ele quem manda em tudo, foi ele quem criou tudo. Então só ele é soberano para condenar ou absolver. Vejamos que o povo judeu já estava condenado pelo rei Assuero, né? E Deus deu o livramento, condenando aquele que foi contra o povo de Deus, a forca que ele mesmo construiu, né? Amã mesmo construiu para acabar com o povo judeu. Deus fez com que ele caísse no seu próprio laço. E Deus nos dará o livramento em todas as situações, né? Vejamos que Amã estava todo orgulhoso, todo cheio de si, mas Deus ele humilha aqueles que são os que são exaltados, mas ele exalta a quem se humilha na sua presença, né? Deus tem propósito em todas as situações. Seja uma lição pequenininha, seja uma lição grande, seja uma bênção bem pequena que às vezes a gente acha que nem é, né? Às vezes a gente pensa, isso não foi nada. Não, nós devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá, porque Ele nos dá livramento todos os dias. Ele nos dá livramento e nos dá vitória em todas as situações. Ele sempre estará conosco. E Ele tem propósito em cada situação que nos acontece. E nós temos a certeza que, estando com Deus, o inimigo não prevalece sobre nós. O inimigo até se levanta, mas Deus o derruba, Deus o abate. E a vitória Ele dá àquele que está nos seus propósitos, né? As promessas de Deus nunca falham. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Pode demorar um pouco na nossa visão, mas no momento em que Deus determinou, acontecerá. No momento certo. Às vezes a gente acha que tem que receber agora, só que nem sempre estamos preparados para receber aquilo que pedimos. Nem sempre estamos preparados para receber aquilo que Deus tem prometido. Então, nós passamos por situações que vai nos preparando, nos moldando. E as promessas de Deus, Ele cumpre. Ele não deixa nenhuma para trás. Todas Ele cumpre. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos tem como a menina dos seus olhos. O Senhor nos tem como bem mais precioso, e Ele sempre estará com aquele que o teme, com aquele que o obedece, com aquele que o exalta, né? E nós, lembrando que nós o exaltamos com o nosso viver, com o nosso falar, com tudo que a gente faz. A nossa vida é testemunho vivo de Cristo, e através de nós é que Deus se faz conhecido. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!